pessoal do 7º ano, como vocês estão? Eu sou a professora Nicole, de Educação Física. Hoje nós vamos conversar sobre as ginásticas competitivas. Mas por que eu estou chamando essas ginásticas assim? Porque eu chamei de competitivas e não apenas de ginásticas. As ginásticas são diferentes entre elas? Tentem lembrar de quais ginásticas você conhece. Pense um pouquinho. Quais você já vivenciou? Quais você já praticou na escola? Quais você já viu na televisão? Elas são todas iguais? Agora que elas passaram aí pela sua cabeça, tente diferenciar quais dessas ginásticas você acha que são competitivas. Sabe por quê? Nós podemos dizer que as ginásticas competitivas são aquelas que passaram por um processo que nós chamamos de esportivização e por isso elas se transformaram em esportes. A própria história da ginástica, segundo alguns pesquisadores, se confunde com a própria história da humanidade. Isso porque o ser humano necessita do movimento e da adaptação e da criação desses movimentos para a sua própria existência. Mas ela acabou se desenvolvendo efetivamente a partir dos exercícios físicos realizados pelos soldados lá na Grécia Antiga, incluindo habilidades para montar cavalos, habilidades semelhantes às realizadas num circo como as acrobacias e até mesmo movimentos parecidos com algumas lutas que nós conhecemos. Naquela época, os ginastas, aqueles que praticavam essa ginástica, eles faziam isso nus, sem vestimentas. Por isso o nome ginástica. Gímenos vem do grego e significa nu. É dessa época também que surge a palavra ginásio, que era o local em que as pessoas realizavam a prática de exercícios. A prática da ginástica, ela só voltou a ser retomada com uma ênfase desportiva e militar no final do século XVII, lá na Europa, através da criação das escolas ou dos métodos alemão, sueco e francês de ginástica. Depois disso, com o advento do esporte moderno, elas passaram pelo processo de esportivização e, como eu já falei para vocês, se transformaram em esportes. Vocês já ouviram falar nesse processo? Todos os esportes passaram por ele. Assim, nós podemos definir esportivização como sendo o quê? Um fenômeno moderno caracterizado pela transformação de algumas práticas corporais em esportes. Isso adquirindo alguns elementos, o chamado código esportivo. E esse código esportivo se refere principalmente a 3 características: a competição, o rendimento e o recorde. Vocês conseguem visualizar esses 3 elementos lá no esporte? E quando vocês imaginaram as ginásticas? Quais as ginásticas que vocês imaginaram que apresentam o elemento de rendimento, de competição e de recorde? No processo de esportivização ocorrem ainda a institucionalização e a universalização das regras, bem como a regulamentação da prática das modalidades esportivas por federações e confederações, para que assim diferentes competidores concorram de formas iguais às oportunidades de competição. Também são essas federações e confederações as responsáveis por organizarem os campeonatos. Então, provavelmente você já tenha visto ginásticas competitivas assistindo alguma Olimpíada
ou algum canal de televisão esportivo ou até mesmo na internet. Nesse momento, vamos conhecer algumas dessas ginásticas, especialmente a ginástica artística e a ginástica rítmica. Mas também existem outras ginásticas consideradas competitivas, ou seja, que são tratadas também como esporte. São elas a ginástica aeróbica, a ginástica acrobática e a ginástica de trampolim. Segundo a Federação Internacional de Ginástica, a FIG, que vai coordenar todas essas ginásticas, a ginástica artística, por muito tempo conhecida também como ginástica olímpica, é composta de um conjunto de exercícios corporais sistematizados, em que se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade. Assim, a ginástica artística ela é dividida em modalidades masculinas e femininas e é disputada tanto individualmente quanto por equipe. As modalidades de ginástica são chamadas de aparelhos. E esses aparelhos, alguns são comuns para homens e para mulheres e outros são diferentes. Então, para os homens e para as mulheres, em comum, nós temos dois aparelhos: o solo e o salto sobre a mesa ou o salto sobre o cavalo. Já se formos pensar somente para os homens, nós temos os aparelhos de argolas, o cavalo com alças, as barras paralelas e as barras fixas. E somente para as mulheres, nós temos as barras assimétricas e as traves. O que vocês acham de dar uma olhadinha lá no material de apoio e também realizar uma pesquisa na internet para conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses aparelhos? No material de apoio também, você vai observar que existem alguns exercícios para que você, aí de casa mesmo, possa explorar alguns movimentos ginásticos. Mas lembre-se, quando for executar esses movimentos em casa, faça eles com segurança. Afaste os móveis, proteja os locais em que você pode se machucar, use roupas adequadas, faça os movimentos com cautela e, se possível, solicite ajuda e o apoio de alguma outra pessoa. O mais importante é garantir a sua segurança. E depois disso vem a diversão. Divirta-se realizando esses movimentos, faça os movimentos propostos, mas também tente criar outras possibilidades. No momento em que você vir, por exemplo, alguns vídeos dessa modalidade na internet, tente recriar algumas dessas possibilidades em casa. Depois disso, faça anotações no seu caderno de educação física. Quando passar esse momento, quem sabe você não pode mostrar esses exercícios para o seu professor e você e sua turma realizarem eles na escola. A outra modalidade ginástica competitiva que ficamos de conversar hoje era a ginástica rítmica, também conhecida como GR. Você já assistiu ou já vivenciou alguma prática de GR? A GR é uma modalidade competitiva que combina elementos corporais ginásticos e acrobáticos com o manuseio de alguns aparelhos. Esses aparelhos são o arco, a bola, a corda, a fita e as massas. Tudo isso sempre executado com o acompanhamento musical. Essa modalidade também pode ser realizada em competições através de apresentações individuais ou coletivas, mas em termos oficiais só pode ser praticada por mulheres. Assim como a GA, a ginástica artística, lá no material de apoio você vai encontrar algumas propostas para vivenciar essa modalidade aí da sua casa.
Sai abrindo gavetas, armários e veja o que tem de material que você pode estar explorando e manuseando através da ginástica para quem sabe criar a sua própria GR. Mas lembre-se, para isso nós estamos passando por um processo de desesportivização. Então olha só que interessante. A ginástica, ela passou por um processo de esportivização quando foi sistematizada. Existiam movimentos gerais que foram sistematizados e normatizados para que se existisse o esporte. Agora, nós estamos realizando um movimento contrário. Nós estamos conhecendo o esporte, estamos nos apropriando dele e estamos nos transformando, adaptando-o para a nossa realidade, para o nosso contexto aqui de casa. Isso se chama um processo de desesportivização. Então, vivencie as atividades que no outro vídeo vamos conversar um pouquinho mais sobre a vivência dessas ginásticas e também sobre esses processos de esportivização e desesportivização, assim como vamos refletir sobre as semelhanças e diferenças da ginástica artística e da ginástica rítmica. Um abraço, até logo, boas práticas!